Fala pessoal, tudo bom? Estamos aqui de volta para a segunda aula do nosso concurso da Secretaria de Fazenda, nosso concurso da Secretaria de Fazenda, que vai ter aqui no estado do Piauí, a Cefaz Piauí 2025, já com o edital aí já pronto, né? Dia 23 aí é a última data para você fazer o pagamento aí do boleto bancário, né? Dia 22 encerra tudo, dia 23 você tem até essa data para que você possa estar pagando ali o seu boleto e estar participando aí do concurso da Secretaria de Fazenda, tá bom? Nós já temos uma aula já prontinha, né? Eu vou deixar aqui nos cards aqui para você, tá? Na verdade, aqui, em algum lugar aqui da tela vai ficar essa aula gravada para você. E a gente fez anteriormente, muito boa, né? Muito didática. E você pode também fazer a sua solicitação daquilo que você quer ver aqui no canal Educação e Negócios Digitais em relação ao concurso da Cefaz, tá? A gente vai estar trazendo para você tudo já baseado no edital, o edital que já foi aí prontamente atualizado, né? Teve uma atualização de agora e você já pode fazer aí a tua baixa no edital novo, né, da atualização nova para que você não perca absolutamente nada, tá? Bom, essa apostila aqui eu vou deixar para você inteiramente grátis, tá? Essa apostila aqui com todos os artigos comentados pelo professor Elber Santos, que sou eu, para facilitar a compreensão dos conteúdos. E a gente vai falar sobre o sistema tributário nacional e também o orçamento público, né? Aí a gente vai estudar dos artigos 145 até o 169 e todos os artigos já estão comentados aí, devidamente comentados para você, tá? Se você ainda não nos segue, eu vou pedir que você nos siga aí no Instagram, tá? No @educacau e negócios digitais, tudo junto. É educação e negócios digitais sem pontuação e sem acento nenhum, tá? Então fica educacau e negócios digitais e também o nosso @prof. Elber Santos, que é o nosso, são nossos dois Instagrams que a gente utiliza para o canal do YouTube e também eh, no meu trabalho em geral como professor, tá? E também, se você ainda não é inscrito, é a primeira vez que você está chegando por aqui, eu peço humildemente que você se inscreva no canal para que você possa receber todas as notificações de aulas, de videoaulas, de lives, tá? Que a gente costuma sempre fazer aqui sobre concurso público, também sobre aulas de inteligência artificial, sobre Excel, Power BI, enfim. Bom, vamos sem mais delongas aqui para nossa aula, tá? Para não ficar muito chato, né? Ficar só um pouquinho chato. Bom, dos artigos 145 até o 169 da Constituição Federal, nós temos aí, deixa eu só dar uma ajeitada aqui no som. Nós temos aí eh, a tributação nacional e o orçamento público, ou seja, como que funciona o sistema de tributação nacional, né, e o sistema público, né, aqui no sistema público, orçamento público. Bom, no artigo 145, gente, a gente vai falar um pouquinho sobre as espécies de tributos, né? E aí você vai ver que essas espécies de tributos aí, eh, ele trata tanto da União quanto dos estados do Distrito Federal e os municípios também, tá? E eles podem instituir os seguintes tributos. O primeiro tributo que a gente vai ver aqui são os impostos. Deixa eu só botar minha câmera aqui para o lado, para não ficar, não ficar ruim. Agora acho que aqui está melhor. Bom, o que acontece? A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios poderão instituir os seguintes tributos, tá? O primeiro tributo são os impostos. Impostos são diferentes de taxas, tá? A gente vai já entender por quê. Aí nós temos os impostos e temos as taxas. As taxas, elas são em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e também que sejam divisíveis prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição, tá? Podem ser postos à sua disposição. Aí nós temos também as famosas contribuições de melhoria, que são decorrentes de obras públicas, tá? Então nós temos aí, vamos lá. Primeiro nós temos os impostos, temos as taxas, e as taxas aqui têm uma razão em razão do exercício de poder de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. Então, as taxas são diferentes de impostos. Os impostos muitas vezes já vêm nos produtos e as taxas são pagas por fora. Como, por exemplo, você vai fazer o concurso agora da Cefaz, né?
E esse concurso da Cefaz que você vai estar fazendo aí, nada mais, nada menos que você vai fazer, você vai pagar uma taxa, que é um boleto, para que você possa ter ali tudo à sua disposição no dia do concurso. Lembrando o seguinte, essa taxa, para vocês terem uma ideia, essa taxa que você vai pagar aí para o concurso da própria Cefaz, note que ela está à sua disposição, né? Como diz aqui no próprio texto, ó, presta atenção. Ó, taxas é poder de polícia, não é poder de polícia, né? Ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis. Um concurso público é isso, né? Prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. Então, todas as pessoas que moram no Brasil hoje são contribuintes. E elas poderão aí estarem contribuindo, né, com essa taxa para poder participar do concurso público. Então, você já viu que a taxa é um pouco diferenciada dos impostos em si. E aí nós temos a contribuição também de melhoria, como a gente já falou antes, né? Ela é decorrente de obras públicas. E aí a gente tem o parágrafo único aqui, que é muito interessante a gente ver. Ó. Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte. Bom, quando ele diz que sempre que possível os impostos terão caráter pessoal, é porque ele vai ser muito diferente para cada pessoa, ou seja, de cidadão para cidadão, tá? Então, o cidadão ganha mais, ele vai pagar mais. Ele ganha menos, ele vai pagar menos. Um exemplo disso aí, para quem está em dúvida, é o próprio FGTS, né? O FGTS que a gente paga, notem que é 8% para quem ganha muito, para quem ganha pouco. Porém, o INSS e a aposentadoria individual, o que que acontece? Cada pessoa que tem um salário, ela tem um salário e ela recebe conforme o tributo que ela paga é conforme a quanto ela ganha, né? Então isso aí ficou bem explicado para vocês entenderem o porquê que é pessoal. Cada pessoa tem o seu salário, cada pessoa vai contribuir com isso. Outro exemplo também, nós temos aí, no caso do imposto de renda retido na fonte, né? Até agora está tramitando aí no Congresso, o presidente já mandou para o Congresso, para que eh, o teto seja aumentado para R$ 5.000, né? Hoje é uns 2.000 e poucos reais aí, quase R$ 3.000 aí. O que dá 33.450 por ano, né? Mas enfim, você viu que quanto mais você ganha, mais você paga imposto. Quanto menos você ganha, menos você paga imposto. Mas assim, o imposto tem um teto máximo e tem um teto mínimo. Mas todo mundo paga imposto, tá, gente? É o Brasil. Fazer o quê? Bom, cabe à lei complementar. Primeiro, definir conflitos de competência tributária entre União, entre estados, o DF e também os municípios. Cabe a uma lei complementar fazer isso, né? Definir conflitos, né? Resolver quem que tem a prerrogativa naquele momento, tá? Que são os estados, o Distrito Federal, os municípios. Bom, ou a União também, né? Aí nós temos aqui a segunda função de uma lei complementar, regular as limitações constitucionais ao poder de tributar. Então, assim, regular aqui ele está dizendo que é criar as leis ou fazer a regulação disso, né, dessa criação de leis. Então, ele regula as limitações constitucionais ao poder de tributar. As limitações constitucionais nada mais é do que o seguinte: a única coisa que elas podem fazer é tributar, não podem fazer outra coisa além disso, tá? Bom, aí nós vamos para o terceiro tópico aqui sobre a questão do que pode ou não pode em matéria de tributária, né? O que é que a lei complementar pode ou não pode. A terceira parte é estabelecer normas gerais sobre tributos, como definição de fator gerador e também base de cálculo, tá? Essas aí são as três funções da lei complementar. Primeiro, definir conflito de competência tributária entre União, Estados, Distrito Federal e municipais. Regular as limitações constitucionais ao poder de tributar. E, por último, estabelecer normas gerais sobre tributos, como definição de fato gerador, base de cálculo, etc.
Bom, aí a gente vai para o artigo 150, tá? 150 diz que discorre aqui sobre as limitações ao poder de tributar. Bom, aqui é muito interessante, porque deixa eu voltar para cá, para a tela principal. Aqui é muito importante que você vai ver uma coisa que cai muito em concurso, tá? Eles costumam mudar a gente, só uma palavrinha ou outra e pega muita gente, tá? É vedado à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Primeiro, exigir ou aumentar tributos sem lei que o estabeleça. Não pode aumentar ou exigir um tributo sem que tenha uma lei para isso. Segundo, instituir tratamento desigual entre contribuintes em situação equivalente, ou seja, é vedado a todo esse pessoal, União, Estados, Distrito Federal e aos municípios, instituir tratamento desigual entre contribuintes que estejam em situação equivalente, ou seja, que sejam iguais, né, que tenha a mesma situação. Três, aí ele diz aqui cobrar tributos de forma retroativa. Não pode. Mas, gente, ó, cuidado com essa questão bem aqui, tá? O artigo 150 diz claramente as limitações ao poder tributar. Aí ele diz que é vedado à União, Estados do Distrito Federal e aos municípios cobrar tributos de forma retroativa. Agora, olha só. Se você é MEI, se você é MEI, e você já sabe que você se abriu a sua empresa em janeiro, você tem 12 meses no ano para você trabalhar e você não pode ultrapassar o valor limite de R$ 81.000, até 20%. Isso é outra coisa, tá? Não vou entrar nesse mérito agora não. Mas a gente pode até 20%. Vai pagar só a diferença disso. Mas olha o seguinte, normalmente, em via de regra, o MEI só pode faturar R$ 81.000 por ano, isso começando lá em janeiro até dezembro. Então, 81 mil dividido por 12, é assim que você faz o cálculo. Pega R$ 81.000, que é o valor total, divide por 12 meses, isso vai dar o valor de R$ 6.750, né? Esses R$ 6.750 não é que você só possa receber isso no mês. Você pode receber até 20 mil, não tem problema não. O que não pode é você ultrapassar o valor limite no final do ano, que é R$ 81.000. O que é que vai acontecer? Aqui, a banca pode fazer o seguinte, nesse artigo 150, colocar assim, né, sobre é vedado a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, cobrar, cobrar tributos de forma retroativa, exemplo, o MEI. O que que eu estou falando sobre isso? É porque, tipo assim, se você abrir o MEI em março, por exemplo, né? Então tira-se janeiro e fevereiro, você só trabalhou 10 meses no ano. E dentro desses 10 meses, como MEI, ultrapassou, você ultrapassou os R$ 81.000, que é o valor que hoje, até hoje o presidente Lula ainda não sancionou um valor maior, até hoje é o que está valendo para os MEI. Aí o que que acontece? De repente, a banca pode fazer isso, né? Colocar uma questãozinha dessa e dizer que cobrar tributos de forma retroativa, exceto o MEI, né? Ou incluso o MEI. E aí, tem uma questãozinha que é o seguinte: quando o MEI ultrapassa o valor limite de R$ 81.000, isso começando depois de janeiro, né? Dezembro, fevereiro, março, abril e tal. O que que nós vamos fazer? Nós vamos pegar e vamos retroagir até janeiro, todos os impostos que ele ultrapassou. Por exemplo, ele vai sair do Simples Nacional, vai cair numa outra categoria que a gente vai ver futuramente aí, e todos os tributos dele, que ele pagava somente R$ 76 e alguns quebrados, né? Agora vão ser cobrados normalmente desde quando ele abriu o MEI até então, tá? No começo do ano até então. Então isso aqui é uma questão que pode cair muito em prova. Tome muito cuidado com isso aqui, porque aqui diz que, pelo artigo 150, as limitações ao poder tributar e é vedado à União, aos estados, ao Distrito Federal, aos municípios, cobrarem impostos retroativos, né? Aí no inciso 3 aí, tá? Então tome muito cuidado com isso. E em quarto,
Também é vedado à União, aos estados, municípios e ao DF utilizar tributos com efeito de confisco, ou seja, para confiscar alguma coisa, tá? Tome cuidado com essas questões para você não se perder. Vamos lá. 153 a 156. Competência tributária. Aqui a gente tem as competências da União, temos as competências dos estados e também temos as competências dos municípios. A União, o que, que cabe à competência tributária da União, ou seja, do Brasil, né? A parte lá de Brasília, a parte federal. A União é o imposto de renda, é o IPI, que é Imposto sobre Produtos Industrializados, o IOF, que são os impostos sobre operações financeiras, entre outros, tá? Aos estados, nós temos o ICMS, que é um tributo, e ele vai incidir um imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços, serviços de transporte. E temos também o IPVA, que é o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, que antigamente, né, antigamente a gente pagava um valor aí igual em todos os estados, que era o seguinte, né? Cada estado tinha o seu pagamento o seu emplacamento e tinha um pagamento de IPVA. Aí depois se unificou isso e hoje a gente paga sempre no começo do ano o IPVA e o licenciamento dos veículos, né? E lembrando que a tributação sobre o IPVA, isso aí é de autonomia de cada estado. Cada estado tem essa competência tributária para colocar o seu valor, a sua carga, tá? Até foi tirado pelo ex-presidente ministro, pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, foi tirada a questão do IPVA, né? E aí, com o novo governo, voltou novamente e tal. Isso aí é uma coisa que fica muito a critério de cada presidente, né? Aliás, de cada governador, desculpa. Cada governador, não do presidente. O presidente, ele vai, faz a lei para que não seja colocado o IPVA, ICMS, mas aí cada estado tem aí a sua competência tributária e eles fazem aí conforme eles querem, né? Ou queiram colocar ou não queiram colocar, isso aí fica muito a cargo dos estados, tá? Embora que os presidentes, o próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele autoriza ou desautoriza, mas isso aí cada estado é que vai fazer a sua parte aí, tá? Bom, aí vemos aqui para o município. O município é o IPTU e o ISS, Imposto Predial Territorial Urbano, isso aí é por conta de cada município. E o ISS é Imposto sobre Serviço. Cada serviço que você executa ali, tem a alíquota ali que vai para o município, tá? E aí nós temos o artigo 157 a 162, repartição de receitas tributárias. Isso aqui, gente, define as regras de competência, define as regras de repartição de receitas entre os entes federativos, né, assegurando a cooperação no sistema federativo. Então é o seguinte, nós vamos ter aqui uma repartição das receitas entre os entes federativos, ou seja, entre os municípios e os estados, assegurando uma cooperação no sistema federativo, tá? Deixa eu botar aqui a canetinha. A canetinha aqui tá boa. Vou aumentar aqui a espessura. Ok. Bom, então, define regras de repartição, né, de receitas entre os entes federativos, assegurando a cooperação no sistema federativo. Horrível, né? Deixa eu tirar aqui, mudar essa espessura. Pronto, melhorou. Agora melhorou. No capítulo 2 a gente vai ver a parte das finanças públicas. E aí a gente, nessa parte do capítulo 2 aqui, eles vão do artigo 163, tá, até o artigo 169. Então, tem aqui, ó, dos artigos 163 até os artigos 169. É o que a gente vê aqui no capítulo 2 de finanças públicas. No artigo 163, a gente vê sobre as finanças públicas. E aí a gente tem que a lei complementar disporá sobre, primeiro, a dívida pública, ou seja, tudo aquilo que nós temos de dívida pública no Brasil, a lei complementar é quem vai dispor sobre isso. Também sobre as operações de crédito, e aí entra as operações bancárias, né? Aí você vai entender por que que você não consegue tirar muitas vezes um empréstimo
um banco e em outros você consegue. E temos também a gestão financeira e patrimonial. Gestão financeira e patrimonial também vai entrar aqui dentro da lei complementar. A parte do artigo 164, a parte do artigo aqui 164, nós temos aqui o Sistema Financeiro Nacional. O Banco Central tem exclusividade. Cuidado com essa palavrinha bem aqui, ó. Deixa eu mudar aqui a cor da canetinha. Cuidado com esta palavrinha bem aqui. Você tome muito cuidado com essa palavrinha aqui, ó. Porque o Banco Central tem exclusividade na emissão de moeda e regulará a circulação monetária. Tome muito cuidado com isso, porque eles podem colocar aqui que a União, por exemplo, né? A União, gente, a banca pode fazer isso aqui direto, tá? A União tem exclusividade na emissão de moedas e regulará a circulação monetária. Professor, mas o Banco Central não faz parte da União? Faz, mas eles podem trocar a palavra Banco Central ou as palavras Banco Central, né, por União. E aí estaria errada a questão. Tome cuidado com isso. No artigo 165, a gente fala sobre o orçamento público, e aí vai dizer que o orçamento público aqui, no caso aqui, o orçamento público, ele é composto por, primeiro, plano plurianual, que é o PPA, certo? Temos a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é a LDO, temos, que vai cair com certeza no seu concurso aí, inclusive do INSS também, tá? A Lei Orçamentária Anual, que é a famosa LOA. A famosa LOA aqui, você que está estudando aí para o INSS também, já pode se preparar, porque com certeza vai cair muita coisa sobre a LOA. Pelo menos duas questões ou três aí deve estar caindo sobre a LOA, tá? Artigo 167, vedações orçamentárias. A gente vai falar aqui sobre créditos ilimitados e também sobre realizar despesas ou assumir obrigações sem previsões no orçamento. Aqui são as vedações tributárias, orçamentárias. O que, que são isso? É proibido à União, aos estados e ao município, né? Créditos ilimitados, para que isso não individe nem o município, nem o estado, nem o país, e também realizar despesas ou assumir obrigações sem previsão no orçamento. Gente, para o município, para o governo do estado ou para o governo federal fazer alguma coisa, tem que estar previsto em orçamento, né? Aí vocês lembram daquela famosa coisa do orçamento secreto, né? Eu digo para vocês, estudem sobre orçamento secreto, porque isso pode cair uma questão aqui e acolá e você vai estar perdido, né? Bom, vamos agora para os artigos 169, despesas com pessoal. Os entes federativos, eles devem respeitar os limites impostos pela lei de responsabilidade fiscal quanto às despesas com o pessoal. Então é o seguinte, todos os entes federativos, quem são os entes federativos? União, Estado, município e o Distrito Federal. Eles devem ter a sua responsabilidade fiscal quanto às despesas com gastos de pessoal, tá? Então não é simplesmente sair contratando, pagando valores absurdos, não. Tem que ter a lei da responsabilidade fiscal. A seguir, eu apresento a vocês os artigos 145 até 169 da Constituição Federal de 88, redigidos integralmente com comentários explicativos após cada artigo para facilitar o entendimento de vocês, tá? Aqui você deve estudar esse material e veja os comentários que eu deixei para você aí, para que você possa resolver os exercícios, tá? Bom, no capítulo 1 do Sistema Tributário Nacional, temos o primeiro artigo aí, que é o 145, que fala sobre as espécies de tributos. Tanto a União, quanto os estados, quanto os municípios poderão instituir os seguintes tributos: primeiro, impostos; dois, taxas em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição, como a gente já viu. E em terceiro, contribuições de melhoria, que é decorrente de obras públicas que tenham sido construídas ali, né? E como parágrafo único, sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte.
facultado à administração tributária identificar, respeitar os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. Na aula anterior, vocês viram que a gente paga imposto até quando a pessoa morre e vai fazer um inventário, né? Você viu que tem um imposto que a pessoa paga sobre isso aí também, né? Ou seja, nem quando morre a gente está livre de imposto. Aguenta. Bom, o artigo define as três espécies de tributos existentes no ordenamento jurídico brasileiro. Primeiro, são os impostos, as taxas e contribuições de melhoria. Isso atribui substituição aos entes federativos. O parágrafo único reforça o princípio da capacidade contributiva, buscando então aí a justiça fiscal. Só para a gente ter aqui um resumo, tá aqui os impostos no Brasil, né? Tributos, temos impostos, as taxas e a contribuição de melhoria. Bom, para a gente encerrar essa aula de hoje, para não ficar muito longa, né? Vou falar aqui sobre o artigo 146, que são as normas gerais em matéria tributária, tá? Bom, cabe à lei complementar, primeiro, dispor sobre o conflito de competência em matéria tributária entre União, Estados, Distrito Federal e os municípios. 2, regular as limitações constitucionais ao poder de tributar. E 3, estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre, primeiro, definição de tributos e de suas espécies, bem como em relação aos impostos discriminados nessa Constituição, a dos respectivos fatos geradores e as bases de cálculos e também de contribuintes, tá? Obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários. Isso aqui também é uma competência aqui, tá? Uma competência da lei complementar. E por último aqui a gente tem o adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado pelas sociedades cooperativas. No parágrafo único, a gente tem que dizer o seguinte: a lei complementar que se refere a esse artigo também poderá instituir regime especial, simplificado e favorecido para as microempresas e para as empresas de pequeno porte. Bom, vamos lá. A lei complementar que se refere a esse artigo também poderá instituir um regime especial. Quem é MEI está no regime especial, tá? Quem é MEI está no regime especial, porque você tem uma carga tributária menor, mas é lógico que o seu faturamento também não pode ser um faturamento muito alto, né? O faturamento tem que estar dentro daquele limite de 81 mil para que você possa pagar o mínimo de imposto possível. Se você ultrapassa isso, é porque você está ganhando muito dinheiro, sua empresa está funcionando e aí você precisa mudar também a carga tributária. Então, tome cuidado, muito cuidado com isso, tá? Bom, pessoal, se você ficou até aqui agora, eu queria que você se inscrevesse no nosso canal para que você possa receber essas aulas gratuitas, tá? E a gente está com esse material aqui à disposição para você. Basta você comentar aqui o seu e-mail, bote eu quero o material, coloque o seu e-mail. Eu vou estar mandando esse material todo para você, tá? Essa apostila está toda prontinha, uma apostila toda pronta. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Toda legalzinha aqui. Tem muita coisa para você estar estudando, tá? E aí, aqui são 28 páginas dessa parte que fala só sobre tributos, tá? E sobre leis. E a gente tem outros materiais também que a gente pode estar passando para você, tá? Então, se você ainda não é membro aqui do nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative aí as notificações para que você possa receber os conteúdos, tá bom? Deixe o seu like, gente, isso é importante demais. Deixe o seu like, tá? A gente teve muitos likes aí no último vídeo, foi muito bacana. E a galera participou muito, foi muito legal mesmo. E assim, eu agradeço vocês de coração. E pode passar essa aula também, pode colocar o nome do canal, o link do canal, aí nos seus grupos de WhatsApp, tá bom? Quem entrar em contato comigo vai ganhar um material inteiramente grátis, tá? Basta deixar aqui seu comentário aqui. E também as pessoas que você sabe que estão se preparando para o concurso, você pode também mandar ela seguir aqui o nosso canal, tá? Mande ela seguir o canal, assistir a aula e deixar o e-mail delas também aí. Eu vou estar tendo o maior prazer de mandar o material, tá bom? Então, um forte abraço. Até a nossa próxima aula, que vai ser ainda essa semana, tá? A gente está aqui estudando aqui bem no meio mesmo do feriadão aí de Corpus Christi, né? Corpus Christi não, Semana Santa. E eu espero que você esteja conosco aí também, se divertindo, mas ao mesmo tempo estudando, tá bom? Então, forte abraço, que Deus te abençoe. Até a próxima aula.